Ela dormia no porão enquanto o mundo lá fora seguia com o seu ritmo de luz e mercado. O segredo que mudaria tudo estava escondido onde ninguém olhava. E só uma figura pequena na casa carregava a chave para aquela verdade. Ouro Preto respirava pedra e memórias naquele final de outono de 1928. O casario antigo exalava poeira dourada. As ladeiras conservavam passos e histórias. Laura conhecia cada degrau torto do bairro onde crescera, cada rosto que cruzava o caminho até a quitanda da esquina. Conhecia, sobretudo, a voz do pai, que lhe ensinara as letras, segurando suas mãos trêmulas enquanto desenhavam as palavras nas palmas. Essa lembrança era sua fortaleza e sua agrura. Havia sentido fincar raízes profundas no corpo de quem a acolheu depois que ele morreu. No porão, onde o ar sempre cheirava a umidade e sabões velhos, Laura tinha um colchão fino e a companhia dos escombros de uma vida que não escolhera. Carmen, a madrasta, guardava os gestos da casa como quem guarda dinheiro. Cada palavra era calculada para lembrar a jovem das contas que aprendiam ali. Havia uma crueldade contida na maneira como Carmen distribuía tarefas, em como chamava Laura para fazer mais, quando a casa já gemia sob o esforço de suas mãos. Não havia gritos que justificassem o silêncio anterior. O mal tratava-se de negligência, de olhares que puseram limites invisíveis sobre sonhos. Mas Laura possuía um tesouro que não cabia nas prateleiras do porão. Uma curiosidade que o pai lhe deixara, costurada entre os dedos. Lia o que conseguia, de memórias rabiscadas nas margens de velhos jornais a bilhetes esquecidos. Era por meio da leitura que ela sentia o mundo abrir-se. Livros eram portais. As palavras, pequenas rédeas que a puxavam para longe do cheiro de farinha e do prumo da dureza cotidiana. Quando disseram na rua que um barão, viúvo de terras e de fama, vinha à cidade para restaurar a velha biblioteca da sua casa, uma casa que dominava a praça com portões de ferro e janelas altas como olhos inquisitivos, Laura não imaginou que seu nome surgiria naquela possibilidade. Carmen, sempre atenta a oportunidades que parecessem unir lucro e prestígio, mencionou Laura entre dentes. Sabe ler, sabe? E o comentário, dito como quem entrega um objeto, cruzou em direção ao barão como quem não percebe a responsabilidade contida nessa entrega. A primeira vez que Laura passou pelo portão da mansão Almeida foi por entre sombras e clarões. O sol espreguiçava-se por trás dos canteiros e a casa parecia um animal adormecido que alguém vinha tentar acordar com cuidado. Dona Amélia abriu a porta com a serenidade de quem conhece as falas exatas da hospitalidade. Suas mãos, macias de quem passou a vida costurando relações, ofereceram um lenço e um sorriso que não se afrouxava com a pressa. Havia ali um trato de acolhimento que era respeitoso, sem ser paternalista. Barão Henrique de Almeida esperava sentado numa cadeira que o moldava por inteiro, como se a madeira tivesse sido esculpida para receber apenas quem soubesse a medida do luto. Era um homem alto, de ombros largas, com uma barba bem cuidada, já salpicada de fios prateados. Seus olhos guardavam algo que a cidade chamava de silêncio. Havia anos que não se via rir. Quando pediu para que Laura lesse em voz alta um trecho de um poema de Castro Alves, uma escolha que, para quem conhecia as letras, sinalizava teste e respeito, ela sentiu o chão de seu corpo firmar-se numa confiança que vinha de casa. Leia, disse Henrique com voz suave, sem pressa de quem julgava as palavras mais do que os cérebros. Laura leu com a clareza que só a prática realce. As sílabas saíram limpas, a entonação cresceu quando a poesia pedia fogo, e houve um instante em que a expressão do barão ficou menos fechada. Não era só a habilidade, era o modo com que as letras encontravam corpo nas mãos dela, como quem revelava algo guardado há tempo. Ele a contratou sem delongas. Precisava de alguém que entendesse o idioma dos livros, que soubesse tocá-los sem medo. O despacho que se seguiu ao anúncio de sua saída do porão foi uma mistura de pressa e costume.
Carmen fez uma lista de exigências e despedidas que soavam como receitas para um novo favor. Laura empacotou com mãos ligeiras o pouco que tinha, guardando sempre um antigo livro de páginas amareladas que o pai lhe deixara. Ao atravessar o portão, sua respiração parecia mais fácil, como se algo ali pesasse menos, como se o ar da mansão, úmido de história, livre do cheiro metálico do porão, fosse um remédio. A biblioteca da mansão era um outro universo. Paredes forradas de madeira escura, uma escada de roldanas que serpenteava entre as prateleiras, mesas grandes onde o pó, quando levantado, dançava como se fosse convidado. Havia ali uma ordem que cheirava a hábitos e devotamento. Os livros não eram apenas guardados, eram preservados com um zelo que tocava a devoção. Entre prateleiras altas, Laura sentiu pela primeira vez que podia respirar de verdade. Cada volume era um rosto que se voltava, cada lombada, uma promessa. Foi também ali que conheceu Bento. Bento tinha mãos firmes e dedos pequenos, mas ágeis como quem lidou com chaves e segredos a vida inteira. Ele não era apenas um servente de poucas palavras. Era o guardião de rotinas. O homem que sabia onde cada documento repousava e em que gaveta dormiam as correspondências esquecidas. Sua baixa estatura, que jamais fora tema de chacota na casa, parecia parte natural de sua presença, não definida por ela. Havia nele, mais do que um corpo diferente, uma compostura que emanava conhecimento. Chamava-se Bento e fazia questão de que o nome fosse dito apenas uma vez, como se cada repetição lhe roubasse algo. Quando Bento sorriu pela primeira vez para Laura, o gesto foi tão discreto que mais pareceu uma permissão para existir. Ele a cumprimentou com um aceno da cabeça e depois, com ações que diziam mais, mostrou-lhe onde ficavam os catálogos, como se o livro fosse mapa e ele, navegador. Era ele quem substituía as lâmpadas que tremiam nas cúpulas, recolhia as notas soltas das mesas e alinhava os gêneros com um cuidado ritualístico. Em silêncio, ele ensinou a Laura o código daquela casa, que a biblioteca não aceitava desordem, que a história pedia cuidados. Dona Amélia tornou-se para Laura uma espécie de mãe emprestada. Preparava sopas de cheiro doce e palavras quentes. Contava histórias de juventude em que o barão e sua esposa, Beatriz, haviam jovens com um casamento que apaixonou a cidade. Beatriz amava os livros como se fossem filhos, dizia Amélia, numa voz que muitas vezes vacilava. Havia uma reverência em seu jeito de falar dela, como se Beatriz ainda andasse caminhando entre as pilhas. As dedicatórias, por vezes, manchavam as páginas com caligrafia cursiva e delicada, sinais de um amor que não se apagava. Henrique observava Laura com uma atenção que não invadia. As conversas entre os dois nasciam tímidas e cálidas, sempre em torno dos livros. Ele falava sobre edições raras, sobre autores que preferiam a solidão dos ofícios. Ela, com a frescura dos que redescobrem o mundo por meio de páginas, opinava com uma honestidade que o surpreendia. Havia um respeito tácito. Ele por sua história marcada pelo luto, ela por sua vontade de aprender. Entre os dois germinava uma amizade que não se permitia nomes apressados. No entanto, havia sombras no que parecia só claridade. Carmen não perdera, com a mudança de Laura, o gosto pelo controle. Sempre que voltava à mansão para resolver algo que a cidade lhe incumbia, contas não pagas, conversas de mercado, olhava para Laura com estatuto e reposição. Suas palavras levavam sempre uma conta embutida. Havia lá, escondido, um fio de chantagem que poderia, se tensionado, puxar tudo de volta ao porão. Enquanto Laura dobrava papéis, reencadernava livros e aprendia a decifrar livros amarrotados, Bento parecia acompanhar, com um olhar atento, cada gesto dela. Não intervenha com palavras. Observava. Sua presença tinha o efeito de uma sombra que protege, discreta. Às vezes, pegava um livrinho esquecido e colocava-o na mão de Laura como quem confere uma herança.
Em outras ocasiões, recolhia cartas que pareciam ter as dobras de quem fala com o coração, e guardava-as num pequeno cofre de madeira que estava sempre trancado com um cadeado que ele mesmo polia com carinho. Certo dia, ao reorganizar uma prateleira de memórias, Laura encontrou uma dedicatória de Beatriz numa primeira edição de contos. Para Henrique, porque o amor encontra em páginas o que o mundo recusa. As letras curvas da dedicatória pareciam pulsar. Havia ali uma ternura que a tocou profundamente. Sentiu como se Beatriz abrisse a mão invisível que deixara para a orientar. Guardou o livro contra o peito e saiu para passear pelo jardim, onde as rosas, embora um pouco tristes, não se negavam a florir. Foi no silêncio das manhãs que Laura percebeu Henrique diferente, como se uma casa inteira respirasse com dificuldades. Havia dias em que ele não vinha à biblioteca, preferindo o gabinete que dava vista ao campo, com janelas que emolduravam nuvens. Nesses momentos, Laura sentia um peso na mansão. O luto, pesado e gentil, desenhava as coisas com tons de azul. Uma tarde, uma tempestade espreitou ao longe e o vento trouxe para a biblioteca páginas soltas de correspondências antigas. Laura recolheu o que pôde e, entre cartas, encontrou um envelope com o nome de Beatriz, escrito como a mão de antes, firme, delicada. O envelope estava selado por cera e escondido entre fitas de cetim. Seus dedos tremeram. Não sabia se abriria, mas o instinto de quem ama os livros é sempre o mesmo. Descobrir. Antes que tocasse o selo, Bento apareceu. Ele recolheu o envelope com a mesma reverência de um homem que segura a respiração num momento sagrado e levou-o consigo para o corredor, onde a luz entrava com mais calma. Isso é antigo, murmurou ele, mais para o ar do que para Laura. Foi deixado em dias de pressa. Laura seguiu-o curiosa e viu Bento depositar o envelope em cima de um baú escondido sob a escada. Havia ali uma chave pequena pendurada num gancho. Bento tirou a chave, tocou-a com a ponta dos dedos e olhou para Laura com uma expressão que não era nem convite, nem recusa. Era um peso medido no desejo de explicar. Por que está guardado assim? Ela perguntou, encontrando a pergunta com a coragem que crescera. Bento abriu a boca, como se as palavras fossem chaves que precisavam de tempo para encaixar. Certas coisas foram confiadas a quem sabe esperar, disse ele com aquela voz macia, e falou de Beatriz com uma intimidade que não cabia só nas palavras. Ela pediu que nada fosse exposto sem que houvesse alguém capaz de entender, sem ferir as lembranças. Bento não completou. Seus olhos olhavam para longe, para um tempo duro em que decisões eram tomadas com cuidado. Laura, apesar do novo mundo que se abria, não deixou de levar consigo a prudência aprendida no porão. Havia ali um aviso. Memórias carregam fardos. Conhecer o passado podia ser remédio, mas também ferida. Ainda assim, a poesia das dedicatórias e a beleza das mãos que as escreveram ajudaram-na a compreender o que a casa queria. Que a memória de Beatriz não servisse de cárcere para os vivos, mas de ponte. Com o passar das semanas, a presença de Laura na mansão tornou-se rotina, e com ela, pequenos rituais. Almoços curtos na sala de jantar, onde Dona Amélia falava de receitas, risos contidos por leituras ao fim das tardes, consultas que Henrique fazia à biblioteca quando procurava um autor que o lembrasse de sua juventude. Havia conversas em que se tocavam assuntos mais pesados, a solidão de quem viveu lado a lado com alguém e depois aprendeu a ouvir o próprio silêncio, a culpa que muitas vezes se camufla de devoção. Henrique, em mais de uma ocasião, confessou a Laura que Beatriz deixara instruções. Não provas imutáveis, mas súbitos pedidos que, lidos com compaixão, poderiam ser libertadores. Dizia isso com uma mão sobre o coração, como se a própria ideia de liberação fosse delicada demais para se impor. E quando o assunto vinha, Bento fechava a porta da biblioteca com um cuidado que parecia sinalizar que, de fato,
Ali se tocava em algo sagrado. Laura passou a perguntar, com a naturalidade que as pessoas têm quando são movidas pela esperança: o que Beatriz pedia? E as respostas sempre vinham imparciais. Fragmentos de memórias, palavras não ditas. Nunca havia uma linha completa. Sempre uma faixa translúcida que deixava entrever mais do que mostrava. Certa noite, depois de um jantar onde a temperatura da casa tinha um ar de tempestade por vir, Henrique pediu para ficar um pouco mais na biblioteca. Laura recolhia as capas com cuidado quando ouviu barulho de passos na escada. Carmen havia chegado sem aviso. Uma presença que emoldurou a sala com uma sombra que não era apenas nuvem de chuva. Ela olhou para Laura com olhos que procuravam calcular vantagens. Vejo que a menina se adaptou bem, disse Carmen com uma voz que, mesmo calma, trazia pontas afiadas. Henrique ergueu a cabeça e por um instante a casa pareceu segurar o fôlego. Ele olhou para Carmen com a frieza que um homem que aprendeu a medir dores mostra quando não quer que estas governem sua casa. Carmen, disse ele, a casa é livre para receber quem respeita o lugar. Se você tem negócios, trate-os. Se busca confusões, saiba que não serão bem-vindas. As palavras foram firmes. Havia ali um cuidado que protegia Laura. Carmen não falou mais, mas a expressão em seu rosto mostrou que aquela casa certamente não lhe era indiferente. Nas semanas seguintes, o trabalho prosseguiu. Laura e Bento passaram dias a reorganizar documentos, a limpar poeiras que guardavam segredos. Ele sempre moveu-se com a unha certa entre a curiosidade e o respeito. Sua experiência parecia dizer que há momentos em que a verdade se mostra com coragem própria, e outros em que precisa ser guiada à superfície. Em suas ações, Laura percebeu que Bento carregava uma espécie de contrato silencioso com a memória da casa. Um compromisso que vinha de antes dela, de antes de Beatriz, talvez. Uma tarde, ao arrumar uma caixa com objetos pessoais de Beatriz, Laura achou um pequeno diário costurado à mão, com capa de flanela e uma etiqueta com o nome dela. O coração de Laura acelerou como se o próprio livro tivesse pulsado. Abriu-o com um cuidado reverente. As primeiras páginas continham trechos rasos de pensamentos, desenhos de flores e uma caligrafia que lembrava as dedicatórias. O ar parecia mais denso. Cada momento ganhava um peso. Bento entrou na sala sem fazer alarde. Seus olhos pousaram no diário, e por um instante houve uma chama de reconhecimento que não foi verbalizada. Ele aproximou-se, não para tomar, mas para observar, e sua boca formou uma linha que poderia ser tristeza ou contenção. "Você encontrou?" perguntou ele, com uma voz que trazia memórias quase doloridas. "É o diário de Beatriz", respondeu Laura, quase sem ar. "Existe algo importante aqui?" Havia uma pergunta delicada, não apenas por curiosidade, mas por respeito. Bento hesitou. "O que há aqui é grande, menina. Não porque é pesado, mas porque é delicado. Há coisas que liberam e outras que prendem." Ele falou daquela maneira que não empurra, que não impõe. E no silêncio que veio depois, Laura entendeu que o momento estava se aproximando. Um cruzamento entre tempo e coragem. Ela não leu mais naquela tarde. Guardou o diário, embrulhou-o com cuidado e o colocou sobre a mesa. Fechou a janela e sentou-se, olhando para o movimento da chuva que começava a riscar os vidros. Havia um frio no ar que não vinha apenas do tempo. Existia na casa a promessa de uma verdade e, junto dela, o risco de arrumar corações antigos. Na madrugada, enquanto a cidade dormia entre lamparinas e lamentos, Bento saiu para o quintal. Ficou ali, sob a chuva fina, com o corpo pequeno recortado na penumbra. Não se sentiu solitário. Ao contrário, parecia que aquelas gotas lhe devolviam uma memória que ele guardara com zelo. Voltou para dentro e pegou a chave do pequeno cofre onde guardava as cartas e pequenos fascículos que Beatriz estimara. Passou os dedos sobre as superfícies, como quem toca coisas vivas.
Havia nisso uma reverência que Laura já começava a entender. Na manhã seguinte, Henrique veio até a biblioteca com uma carta nas mãos. Era uma convocação da cidade, assuntos burocráticos que procuravam sua presença. Ele deixou a carta sobre a mesa e, num gesto surpreendentemente simples, pediu a Laura que ficasse ali e cuidasse das coisas enquanto ele era chamado. Ela sentiu a confiança como um calor que a envolvia e respondeu com a mesma responsabilidade com que o pai lhe ensinara a segurar uma pena. Quando a porta se fechou, Laura ficou sozinha entre prateleiras e vozes antigas. Olhou para o diário e sentiu que, de algum modo, havia chegado a hora de saber mais. Ainda assim, hesitou. Lembrou-se das palavras de Bento e da maneira como Carmen olhava, sempre pronta para tirar vantagem. A história da casa era feita de fios que se cruzavam e de quem segurava o fio certo. Abrir o diário significaria aceitar a trama que Beatriz deixara. Não abrir seria permitir que as coisas ficassem como estão. Foi essa sensação, da porta entreaberta dos destinos, que a empurrou. Pegou o diário, sentou-se na escrivaninha onde Beatriz costumava ler e abriu a capa. A primeira página continha uma data, um traço e uma frase pequena, quase um sussurro. Para que a vida possa continuar a amar. As palavras não entregaram tudo, mas deram um sinal. Havia uma bondade ali, um gesto consciente de quem pensou em deixar algo que não prendera, mas libertasse. Antes que pudesse ler mais, ouviu o som de passos leves. Era Bento perto da porta, olhando com olhos que agora guardavam mais do que silêncio. Ele não falou. Deu um passo adiante e, finalmente, tocou a borda do livro, como se confirmasse que nada ali era tolo. Seus dedos empurraram uma página com cuidado e, quando o fez, uma folha miúda caiu como se fosse uma pétala solta. A folha continha uma frase curta, escrita numa caligrafia que trazia a dor e a ternura juntas. Sei que o amor pode ferir, por isso peço que perdoe a si mesmo. Bento e Laura trocaram um olhar, que era mais acusação do destino do que reprovação. Era um olhar que dizia: agora você sabe o suficiente para decidir. E foi exatamente ali, naquele instante de silêncio, que a casa pareceu segurar a respiração. Havia ainda muitas páginas por virar, muitas verdades por emergir. Havia também um peso no coração de Bento, como se ele guardasse algo além da guarda do cofre. Um nó antigo que só se desfaria quando a hora chegasse. Laura fechou o diário com as mãos trêmulas. Entendia o que isso significava. A verdade de Beatriz não era uma sentença, era um convite. Precisava, porém, entender o que realmente acontecera, e porque Bento, e só Bento, parecia saber mais do que dizia. Do lado de fora, a chuva aumentava. As gotas batiam na janela como quem quer participar da narrativa. Lá fora, a cidade parecia alheia à movimentação íntima daquela casa. Dentro, a vida preparava uma mudança que nem todos haviam previsto. Quando Henrique voltou naquela tarde, encontrou Laura sentada à escrivaninha, com os olhos mais fundos, porém mais firmes. Havia nele um desejo de falar, de pedir e de ser pedido. Fez menção de se aproximar, mas parou por respeito. Entre os dois, havia agora uma fronteira delicada. A intimidade de quem compartilha livros e a intimidade de quem parte-se do luto para a esperança. Foi Bento quem, sem vontade de se expor, deixou uma pequena chave sobre a mesa. Era uma chave diferente da que acostumara guardar. Olhou primeiro para Henrique e depois para Laura, e a seus olhos havia algo que falava sem palavras. A lembrança de quem conhece um segredo e sabe quando entregá-lo. Henrique inclinou a cabeça. Foi ela quem quis assim? Perguntou, referindo-se às dedicatórias, ao diário que respirava sobre a mesa. Bento respondeu num suspiro que parecia atravessar 10 anos. Beatriz quis que fosse lembrada sem se transformar em cárcere. Fez escolhas difíceis, senhor.
Escolheu o que acreditava ser menos dor para quem amava. A verdade, ainda velada, pairava entre eles. Laura sabia que aquilo não era suficiente. Ainda havia um pedaço de história que não havia sido contado. Bento, de maneira comovente e controlada, segurava a ponta do fio que levaria à verdade. O segredo que estava diante de todos, mas que até então ninguém ousara pronunciar. E por melhores que fossem as intenções, havia forças fora e dentro da casa que poderiam tentar transformar aquela verdade em outro tipo de corrente. No corredor, Carmen ouvia parte da conversa e fechou os olhos numa expressão que guardava a promessa de que não desistiria fácil. Se havia uma verdade ali que poderia lhe tirar vantagem, ela iria procurá-la. Mas, por ora, a casa escolhia a calma. A tempestade lá fora não decidira ainda quando descerraria seus trovões. Laura sentiu então que seu lugar ali não era mera ocupante. Ela tinha voz, mãos capazes de tocar e ler, cabeça para entender e coragem para decidir. Não era a menina do porão que foi levada pela oportunidade. Era uma mulher que escolheria agir quando chegasse o tempo. E o tempo vinha, como vinha sempre, pelas dobras das horas. Quando a noite desceu, Henrique caminhou até a janela e olhou para as luzes da cidade. Havia em seu rosto as marcas de décadas, mas também uma abertura nova. Voltou-se então para Laura e, com a voz mais leve do que há semanas, disse: "Não quero pressa, mas também não quero que uma memória inteira me encha de sombras. Se ela pediu libertação, vamos honrá-la da maneira honrada." Laura assentiu. Sentiu que o convite que se fazia ali não era apenas para o presente, mas para todos os dias que ainda viriam. Havia uma promessa de cuidado, um acordo tácito entre corações que começavam a aprender novamente a respirar junto. E Bento, observando-os, deu um passo para trás. Segurava algo que parecia pesar no bolso. Um bilhete amarrotado, talvez uma pista, talvez apenas uma lembrança. Seus olhos, pequeninos e atentos, pareciam carregar a decisão de quando dizer. Sabia que a hora de revelar seria também a hora de colocar tudo em risco. Só que naquele momento, compreendia que certas verdades, mesmo dolorosas, libertam mais do que prendem. Fora dali, na rua, o boato começava a se formar como uma névoa. A jovem do porão agora trabalhava na casa do barão. Era um assunto que logo ganharia a sala dos mercados e os bancos da praça. Mas dentro da mansão, sob a luz quente das lâmpadas e o cheiro dos livros, havia um outro movimento, de mãos que fechavam páginas para abrir outras. Havia histórias que aguardavam ser recontadas de modo diferente. Havia decisões que começavam a se construir. Laura fechou o diário e o colocou numa gaveta trancada, não por medo, mas por prudência. Aguardaria o momento certo. Havia uma verdade à espera, sim, mas sabia também que descobrir e revelar eram actos que exigiam coragem, preparo e responsabilidade. E alguém, naquela casa, sabia mais do que a gaveta deixava transparecer. Quando a lua surgiu, pálida e com um véu de nuvens, Bento colocou a mão sobre o ombro de Laura, com uma gentileza que não pretendia consolar sozinha, mas confirmar cumplicidade. "Não tenha pressa de querer consertar o mundo com força", disse ele baixinho. "Às vezes a verdade precisa ser dada no tom exato para não ferir tudo o que deve curar." Laura olhou para ele. Agradeceu com o brilho nos olhos que não precisava de palavras. Sabia que o jogo era maior do que sua vontade e que a chave que Bento guardava tinha tanto poder de abrir quanto de fechar destinos. Entendia, enfim, que o segredo estava diante de todos, que as peças se alinhavam, e que o momento em que o pequeno homem de olhar profundo escolheria dizer o que sabia, poderia mudar não só um coração, mas a casa inteira. Fora, a chuva cessara, e o cheiro da terra molhada subia como promessa. Dentro, a biblioteca respirava, guardando o lume das páginas e o remendo das vidas. Havia, ainda, muito por fazer. Havia, sobretudo, o cuidado de não permitir que o passado fosse usado como instrumento de vantagem.
Laura entendia que o seu lugar era o de quem guardava, e quando chegasse o tempo, o de quem liberaria. No silêncio que se seguiu, cada personagem da casa dormiu com um fragmento de expectativa. Carmen com seus cálculos, Henrique com a vontade de ficar livre do que o prendia, Dona Amélia com a preocupação de quem ama, e Bento com o segredo que pesava nas mãos pequenas, pronto para, um dia, revelar aquilo que só ele conheceria. E Laura, por sua vez, deitou-se naquela noite com as letras como cobertor. Sentia que a vida, finalmente, lhe oferecia a chance de escrever seus próprios parágrafos. Sabia que estava apenas no começo de uma trajetória que exigia coragem para enfrentar fantasmas, prudência para negociar o presente e vontade para construir um futuro. O segredo estava diante de todos. Só restava saber quando a verdade haveria de ser dita. Se essa história está tocando você, inscreva-se e escreva nos comentários de onde está assistindo. Fica comigo até o fim. Na manhã seguinte, a chave deixada sobre a mesa, a mansão despertou com seus próprios cuidados. Criados apressados, o aroma de café subindo pelos corredores e, entre isso tudo, o silêncio deliberado de quem se prepara para lidar com uma verdade. Laura sentia o peso do diário, como se peso pudesse ser igual à responsabilidade. Bento, por sua vez, movia-se com a tranquilidade de quem guardou segredos durante anos e existe para avaliá-los no momento certo. Eles se trancaram na sala pequena, onde o sol atravessava a cortina em faixas que desenhavam retalhos sobre a madeira antiga. Bento pôs a mão sobre o diário como quem sela uma promessa. Havia nele um respeito pelo tempo de cada um, por Henrique, por Laura, até por si mesmo. A primeira página, com sua frase delicada, já havia plantado uma semente. O que vinha a seguir precisava ser tratado sem pressa. Se for preciso ler em voz alta, para que não nos faltem coragem, lemos, disse Bento, ajeitando-se numa cadeira baixa. Sua voz tinha a doçura de quem usara poucas vezes o próprio nome em público, e quando o fazia, procurava não assombrar. Laura respirou fundo e abriu o caderno com cuidado. As páginas que se seguiram não eram um manifesto, nem um teste. Eram confissões íntimas, exercícios de memória, pormenores cotidianos que construíam a imagem de uma mulher que amava tanto quanto sofria. Beatriz escrevera sobre pequenas alegrias, o modo como Henrique dobrava um lenço, a forma como ria ao encontrar um verso bem posto, e também sobre uma sombra persistente que lhe adoecia a vontade. Em linhas medidas, falou de noites em que a dor do corpo e da alma se tornava uma tela que tudo anulava. Falou de uma decisão tomada com a lucidez que vinha do medo de ver o homem que amava prisioneiro de um luto que a consumia. Quando Laura chegou àquelas passagens, a leitura vacilou. Não havia culpa nas palavras, nem denúncia que pudesse servir para condenar alguém. Havia, sobretudo, um pedido: encorajar Henrique a viver, a perdoar-se, a permitir-se amar de novo sem a sombra da perda. Era menos uma justificativa e mais uma oferenda. Ela deixara pistas para que o amor não se tornasse prisão. Bento respirou e contou o resto com a simplicidade de quem habitara a intimidade de Beatriz por anos. Ela me pediu que guardasse certos papéis, disse, e que só os mostrasse quando alguém surgisse que soubesse carregar a verdade sem transformá-la em punhal. Seus olhos, muito expressivos, encontravam os de Laura. Por que não antes? Ela perguntou, com a necessidade de entender. Porque havia o risco de que Henrique, já tão ferido, queimasse a lembrança até o pó. E ela não queria queimar o próprio nome. Bento falou de cuidado, de autonomia de Beatriz e do desejo dela de não exigir do marido aquilo que ele não pudesse dar. O silêncio que veio depois foi cheio, não vazio. Henrique entrou com passos que denunciavam o conflito de quem sabe ouvir um livro falar e teme o que poderá dizer. Ele sentou-se e fingiu compostura. Mas quando Laura ergueu os olhos,
Viu que havia ali a fragilidade de quem tem, por décadas, empurrado o luto para dentro de si, até que este se tornasse quase corpo. Ela pediu que eu perdoasse a mim mesmo, murmurou Henrique, num fio de voz. Que eu permitisse que a vida voltasse a caber em minha boca. Achei por anos que perdoar seria trair. A confissão foi um tremor que atravessou a sala inteira. Era como se alguém tivesse finalmente dado nome ao que todos sentiam. Que o amor de Beatriz não era corda que prendia, mas mapa que apontava a saída. Foi então que Bento, com uma leitura mais calma das páginas, mostrou algo que mudaria o curso. Entre rabiscos de flores e receitas de tranquilidade, havia uma carta, dobrada e marcada com um selo simples. Beatriz escrevera para Henrique palavras que não eram suas últimas. Eram antes orientações. Não havia instrução macabra, nem plano para causar dor. Havia, sim, a decisão de alguém que, diante de uma condição que consumia e que Beatriz sentira que a limitaria para sempre, optou por fornecer ao marido um documento de licença para amar de novo. Em outras palavras que não feriam, pedia que ele abolisse a culpa. Quando Henrique leu, as lágrimas vieram sem som. Não mais em segredo, não mais apenas no escuro. A casa inteira acomodou-se ao choro de um homem que reconhecia pela primeira vez em muito tempo que permitia-se viver. Laura o viu curvar-se sob o peso da liberação, e a compaixão que sentira por ele cresceu de forma que não era apenas ternura juvenil. Era entendimento. Ela, que nascera entre durezas, comportava agora a dignidade de alguém que podia oferecer amor sem tomar o papel do salvador. Nos dias que se seguiram, a mansão respirou de um modo que mais parecia um organismo que recupera a circulação. Henrique passou a caminhar pelos jardins com menos pressa, e em visitas ao gabinete, permitiu-se abrir gavetas de sensações. Laura e ele passaram horas conversando sobre os livros que Beatriz amara e sobre as palavras que curavam mais do que feriam. A relação entre eles, que nascera na leveza dos afazeres e do respeito, começou a ganhar contorno de compromisso pensado, discutido, não imposto. A cidade, entretanto, não dormia. Boatos correm como vento onde há mar de gente e sede de novidade. Carmen, que desde sempre calculara vantagem com a frieza de quem negocia migalhas como se fossem ouro, viu na virada um campo fértil. Começou a reconstituir uma rede de cochichos. Insinuava que Laura, agora próxima do barão, pretendia usurpar bens, que havia segredos, talvez até um documento que pudesse inclinar a balança em favor da moça vinda do porão. Para Carmen, que conhecia as contas e os nomes, a possibilidade de manipular a honra alheia por vantagem era tentadora. Num sábado de manhã, quando o mercado ganhou forma de feira e as mulheres trocavam receitas com o mesmo empenho com que trocavam fofocas, Carmen plantou uma versão que embolara compromisso e ganância. Afirmava ter encontrado cartas que comprometeriam Laura. Não descrevia, apenas insinuava a forma mais velha de chantagem. Sugerir sem mostrar, fazer o rumor crescer como erva daninha. A notícia chegou aos ouvidos do barão por intercessão de um comerciante que havia vendido tecidos a Carmen. Henrique seguiu calmo até a cozinha, onde a mulher estava ocupada dobrando panos. Havia nele uma vontade de não transformar sensação em guerra, mas também a determinação de proteger quem escolhera ficar ao seu lado. Chamou Carmen para a sala de visitas. Ela entrou pensando em recitar desigualdades e, talvez, colher uma recompensa. "Não tolero calúnias", disse Henrique, com a voz firme e fria como vidro ao sol. "Se tem algo a dizer, fale. Se deseja tirar vantagem da leveza das pessoas, saiba que a lei protege a verdade." Carmen, que sempre nascera para medir riscos, sentiu uma onda de insegurança pela primeira vez. Tentar manipular um homem com influência, que outrora fora frágil e que agora recuperava a força da clareza, era jogo perigoso. Aconteceu, então, um encontro contido que pôs em prova o modo como escolhas se transformam em justiça. Henrique convidou Carmen a apresentar provas.
Ela, percebendo que sua manobra estava prestes a se desfazer, tentou pressionar com gritos e acusações. Mas havia barulho demais e reputação a perder. O gesto tornou-se vulgar, e a defesa de Laura, feita com calma e com a presença de testemunhas, transformou a agressão em caso perdido. Sem alarde judicial que alimentasse escândalo, Henrique propôs um acordo simples. Carmen deixaria a casa e receberia uma quantia simbólica para recomeçar longe das oportunidades que, segundo ele, preferia transformar em leviandade. Foi uma medida que buscou fechar feridas sem humilhar demais, sem apedrejar uma mulher que, em outras circunstâncias, aprendera a sobreviver à custa do prejuízo alheio. Carmen saiu com a cabeça erguida, porque a vaidade é consolo simples. A cidade murmurou, e ao murmurar, perdeu a graça que julgara ter. Para Laura, tudo aquilo foi um teste. Assistir a um conflito sem ceder ao desejo de vingança. Compreender que sua presença naquela casa não justificava agressões e que muitas vezes a vitória não é sobre o outro, mas sobre manter a própria dignidade intacta. Com a poeira das maquinações um pouco assente, a mansão abriu-se à transformação que Beatriz havia sussurrado nas páginas do diário. Henrique e Laura decidiram que não apressariam os passos do afetar. Sentaram-se juntos, inúmeras vezes, e conversaram sobre o que significava amar alguém muito mais velho, e especialmente o que significava assumir um compromisso público num vilarejo onde olhares não são sempre amigos. Henrique insistiu em conversar sobre os possíveis desconfortos de Laura. Crítica social, diferença de experiências, o que a comunidade e a família poderiam dizer. Queria, mais do que amar, proteger. Quero estar certo de que você escolhe por si, disse ele numa dessas tardes, quando o sol vinha manso e as folhas das árvores desenhavam sombras móveis sobre o tapete. Que não é minha compaixão que prende seu caminho. Laura respondeu com a franqueza que sempre a caracterizara. Não vim para aqui para ser resgatada, Sr. Henrique. Venho para aprender, para construir e também porque, nos livros e nas conversas, encontrei alguém que me ouve. Se me permite dizer, não confundo afeição com dependência. Havia nas palavras dela um tom de quem crescera cedo demais, mas que agora se apresentava consciente, sabia o que queria e sabia negociar seu amor. Os meses seguintes tornaram-se um tempo de preparação medida. O casal passou a frequentar a cidade, a convidar vizinhos para leituras públicas e a discutir com a Câmara Municipal a ideia de abrir a biblioteca da mansão à comunidade. Nem tudo foi fácil. Alguns vereadores, desconfiados, questionaram recursos. Outros, mais sensíveis à cultura, envidaram esforços. O que pesou, sobretudo, foi a dedicação de Laura. Ela organizou aulas de alfabetização para as mulheres, criou um grupo de leitura para jovens e estruturou um cronograma que justificava a abertura não como caridade, mas como oferta digna. Bento teve papel central nesse processo. Seu conhecimento das coleções, sua memória dos volumes raros, sua calma para lidar com doações antigas, tudo se converteu em motivo de respeito. A população, que antes o via apenas como figura discreta, começou a reconhecer sua autoridade. Ele passou de guardião silencioso a coordenador da reorganização. Quando alguém sugeria um cargo formal, muitos achavam justo. Bento, com um sorriso tímido, aceitou ser o primeiro bibliotecário responsável pela nova sessão pública. Não por vaidade, mas porque queria que a casa que amou tornasse palpável a vontade de Beatriz. Que a cultura servisse para libertar. A inauguração da biblioteca pública foi modesta e, ao mesmo tempo, uma festa. Barracas com bolos, mulheres de vestidos gastos, mas orgulhosos, o barão com um fato claro e Laura com um rosto que brilhava com o que poderia ser chamado de vocação. Henrique discursou com tristeza, amornada de alegria,
Falou de memória e futuro, sem forçar poesia. Bento, que estava ao lado de Laura, recebeu cumprimentos com a mera inclinação de cabeça de quem aprendeu que reconhecimento não se exibe, mas se aceita. A partir dali, a vida da mansão tornou-se em parte pública. Crianças aprendiam a ler com Laura. Mulheres trocavam receitas e ideias entre as estantes. Homens de ofícios diversos consultavam manuais para melhorar suas práticas. A biblioteca transformou-se, pouco a pouco, num centro de convivência. O legado de Beatriz passou a cumprir o que ela pedira: não aprisionar o coração de Henrique, nem servir de cárcere para sua memória, mas ser ponte para outros. No entanto, a história humana é menos uma linha reta do que uma colcha de retalhos. Haverá sempre dias em que o medo volta. Henrique, em noites de vento, ainda sentia o comportamento do passado. Havia dentro dele recônditos que só a paciência de Laura poderia iluminar. Em conversas francas, falou sobre o receio de faltar, sobre a morte e sobre a sensação de que amar de novo era, em muitos momentos, uma escolha corajosa. Laura, por seu lado, equilibrou a vontade e a prudência. Não permitiu que o afeto fosse centelha que a consumisse. Havia amizade e havia, cada vez mais, cumplicidade profunda. Um dia, passou-lhes pela cabeça a ideia de oficializar de modo privado aquilo que já viviam de fato. Não foi um casamento feito sob pressão da sociedade. Foi uma decisão construída em meses de carinho responsável e decisões compartilhadas. Henrique insistiu em um pedido formal, e Laura aceitou porque sentia a consistência do gesto. Não houve festa que buscasse impressionar. Apenas pessoas próximas. Dona Amélia, com um vestido simples, Bento em sua melhor camisa, algumas vizinhas e, discretamente, um pequeno grupo de leitores que havia se formado nas tardes de sábado. O casamento foi tocante por sua simplicidade. Não por palco, mas por verdade. Cada palavra trocada foi pensada. Cada promessa, ponderada. Ao dizer sim, Laura fez um gesto de autonomia, assumiu o risco e sabia qual era. Ao responder, Henrique prometeu não usar sua experiência como desculpa para decidir por ela. Foram votos que, mais do que unir dois nomes, notificavam uma comunidade de que o que ali se via era parceria consciente. Passaram-se anos. A casa ganhou novos sons. Risos infantis, passos apressados no assoalho, livros empilhados em mesas de cabeceira. Helena nasceu numa primavera de luz suave. Miguel veio alguns anos depois. E quando Sofia completou 10 anos, a biblioteca já tinha um espaço infantil com estantes baixas, cadeiras coloridas e um homem de baixa estatura. Bento, voltando a ajeitar as costas cansadas depois de uma tarde intensa de leituras. Cada um dos filhos cresceu entre páginas e conversas, aprendendo que legado se constrói com rotina e com afeto investido no dia a dia. A trajetória de Laura, menina do porão que aprendeu a ler com o pai, transformou-se em exemplos práticos do que a educação pode fazer. Ela iniciou programas de leitura nas escolas, articulou doações com comerciantes e criou um fundo para a aquisição de livros raros e também de títulos didáticos para os pequenos. Henrique, que antes guardara o coração, encontrou na atuação pública uma forma de expor parte de si sem medo. Ajudava na catalogação, conversava com jovens leitores e fazia palestras curtas sobre autores que amara com Beatriz. Não era um retorno ao passado, mas uma renovação dele. Bento, por seu lado, manteve sua pose discreta, mas agora com honra pública. Era chamado a falar sobre a origem de certos volumes, sobre restaurações, e recebia com a naturalidade de quem havia dedicado vida ao cuidado de papéis e memórias. Nunca deixou que a fama mudasse a sua maneira. Continuou a ensinar as crianças a abrir um livro com as pontas dos dedos, a entender que as páginas pedem respeito. Os anos trouxeram também desafios, perdas simples da vida cotidiana, doenças que surgem com a idade e a inevitável necessidade de tomar decisões difíceis.
A morte de Dona Amélia castigou a casa de forma serena. Foi uma partida que a todos ensinou que a memória, quando bem cuidada, não se esvazia. Carmen voltou uma vez, anos depois, pedindo perdão e trabalho. Henrique e Laura, que tinham aprendido o valor da dignidade, ofereceram-lhe uma ocupação simples, um espaço na cozinha da biblioteca para preparar lanches em festas e para conversar com quem precisava ouvir. Não foi um retorno triunfal, mas uma reconfiguração que afirmava que perdão não é substantivo, mas prática. Com o tempo, Helena tornou-se professora, Miguel estudou engenharia e ajudou a resolver problemas práticos da cidade com a criatividade de quem lida com matéria e medida. E Sofia seguiu a vocação de Laura, tornando-se bibliotecária e defensora da leitura entre os jovens. A mansão, agora aberta, tornara-se um centro onde as gerações se encontravam. Pessoas traziam cadernos, cartas antigas e histórias para serem preservadas. Bento ensinava a catalogar e as crianças se encantavam com a ideia de que aquele senhor de mãos pequenas sabia coisas que nenhum outro sabia. Num outono em que as folhas caíam com uma lentidão que lembrava contemplação, Laura sentou-se na varanda e observou o movimento na praça. Havia um grupo de jovens debatendo um livro. Uma avó lia para o neto numa poltrona perto da entrada da biblioteca. O barão, mais magro e mais calmo, conversava com um homem que chegara de longe para conhecer o acervo. Bento passou ao lado, como sempre, discreto, com uma pilha de fichas na mão, e acenou. Laura sorriu, porque aquela cena reunia o fio do que acontecera. A verdade fora aceita, a dor transformada em combustível para algo melhor. Há momentos em que se deve voltar o olhar para quem foi peça decisiva e fazer justiça. Bento, que guardara o segredo que libertou Henrique do cárcere do remorso, fora recompensado com respeito e lugar. Sua escolha de manter o diário protegido até que a casa pudesse receber a verdade sem destruição foi um gesto de lealdade não apenas a Beatriz, mas ao próprio desejo de que o amor não se confundisse com sacrifício sem sentido. Ao entregar o que sabia ao tempo certo, ele não apenas contou o que fora escrito. Ele permitiu que a leitura se transformasse em ato de cura. Anos depois, a cidade mudou. As ruas ganharam iluminação melhor. Uma escola nova foi erguida próxima à praça, e a biblioteca passou a receber donativos de outras cidades. Mas a essência permaneceu. Em dias de céu limpo, crianças corriam para as janelas da mansão, e no alto, onde uma placa discreta dizia Biblioteca Comunitária Beatriz de Almeida, ladeava-se o nome de quem, em vida, tentou construir uma ponte. No fim do dia, quando as luzes se acendem nas estantes e a sala exala o cheiro de papel, Laura senta-se com um dos filhos no colo e lê um trecho do diário de Beatriz. Ela já não precisa dele para justificar seu lugar. Utiliza as palavras como lição. Fala do cuidado com as memórias, da importância de permitir que os que amamos vivam além do passado e de que, às vezes, as decisões mais difíceis nascem do desejo de preservar o outro. Bento, envelhecido pelas linhas do rosto e pelo brilho dos olhos, ainda ajeita as fichas na mesa. Sentou-se finalmente numa cadeira próxima e, sem falar muito, observou como tudo se formara. A biblioteca cheia, a família espalhada entre as estantes e o barão, agora um homem que aprendeu a rir com menos culpa. Havia nele uma serenidade que não vinha da vantagem, mas do dever bem cumprido. Numa tarde de domingo, durante uma apresentação de poemas em homenagem a Beatriz, a neta mais nova, uma menina curiosa de nome Rosa, perguntou em voz alta no fim do encontro: quem é o dono verdadeiro do segredo que mudou tudo? Todos olharam para Bento antes que ele sequer abrisse a boca. Havia, naquele silêncio, uma pergunta que não pedia venda sensacional. Pediu apenas reconhecimento. Bento ergueu-se com dificuldade e caminhou até a mesa onde estava o diário, tocando-o com cuidado. Ele explicou, com a simplicidade que sempre lhe coube, que o segredo nunca fora arma. Era instrumento de decisão de Beatriz,
entregue a quem confiava que saberia o momento certo de mostrá-lo. Contou por fim que escolhera manter silêncio até que a casa estivesse pronta, e que a prontidão aparecera quando uma jovem que aprendera a ler nas mãos do pai entrou na vida da mansão com coragem e trabalho. Ela confia nas mãos que cuidam, e as mãos de Laura cuidam, disse Bento, apontando para ela sem bravura. A resposta trouxe um aplauso contido e o reconhecimento de que muitas verdades são, na verdade, convites. A plateia entendeu que o segredo não havia sido jogado ao vento, que a escolha de guardar fora feita para que a revelação não magoasse mais do que libertasse. Laura olhou para Bento e, com a voz embargada, pediu que ele aceitasse uma pequena placa na biblioteca com seu nome. Um gesto de gratidão por seu papel na casa. Bento recusou a ostentação com um sorriso tímido, mas aceitou um aperto de mão e a promessa de que continuaria a ensinar as crianças a amar os livros. No epílogo dessa história, que é o modo delicado de dizer que a vida continua com suas estações, a biblioteca permanece como pôr de sol e recomeço. Helena dá aulas aos sábados, Miguel ajuda na manutenção do telhado e Sofia organiza as sessões infantis. Henrique, mais velho e com menos pressa, senta-se com um livro aberto e olha o jardim que foi o lugar de tantas conversas. Laura, agora com os cabelos salpicados de prata nas têmporas, senta-se em sua poltrona favorita e escreve cartas para um círculo de leitoras que já não esquece. Bento, cuja força nunca esteve na estatura, mas na entrega, permanece o guardião das pequenas verdades. Uma de suas mãos às vezes trêmula, mas sua mente é clara, lembrando cada tom de voz, cada pedido de Beatriz. Ao seu redor, o som de páginas virando é a resposta mais concreta. Aquilo que foi guardado não foi apenas mistério, tornou-se, por fim, catalisador de vidas reordenadas. E quando a noite desce sobre ouro preto, com seu manto de estrelas velhas, a lembrança se constrói simples e precisa. O segredo esteve ali, diante de olhos que olhavam sem ver, examinado por quem preferia a paciência à exposição. Bento, o homem discreto que sabia o modo certo de guardar e de entregar, conheceu a verdade que libertou. Ele aguardou, esperou e, no tempo adequado, deixou-a ser ponte. A verdade não destruiu, poupou. E isso foi o que permitiu que uma casa inteira recomeçasse. No fim, a vida ensinou o que os livros sempre tentaram dizer: que o cuidado com a memória é o gesto mais profundo de amor. E naquela cidade de pedra, entre as estantes aquecidas e os rostos que mudavam como estações, o que restou foi a certeza de que o segredo estava diante de todos, mas só Bento conhecia a verdade. E foi esse conhecimento, exercido com responsabilidade, o que salvou corações e construiu um legado.